Adolescência não é, ai, nossa, de repente meu filho ficou louco e começou a fazer coisas totalmente estranhas. De fato, ele pode mudar algumas coisas e às vezes eles mudam radicalmente algumas coisas. Só que se a gente conseguiu educá-lo em valores firmes, isso ali ficou. Então, a educação, portanto, ela exige critérios. E é isso que eu estou querendo dar para vocês. Critérios. É isso que a gente vai aprender, o desenvolvimento de cada um dos nossos filhos, o que é importante eu observar, o que é importante dentro do ambiente familiar formativo, mais concretamente. É necessária a observação, porque apesar da vida humana ser uma história, esse caderno não está em branco. Ele vem já com material mineral, que é o temperamento de cada uma das crianças, que é a genética delas. Então a gente vai escrever a partir dessa realidade, né? E não apesar dessa realidade. Então é necessário, de fato, cada uma das crianças tem a sua dignidade, todas têm, e todas têm o seu jeito específico, sua genética específica, sua mistura específica e vai aprender de uma maneira específica. É necessário tempo disponível. Então é uma falácia dizer que a gente pode educar os nossos filhos sem tempo. Não é verdade. Principalmente quanto menor os nossos filhos, mais tempo a gente precisa disponibilizar, porque a gente precisa olhar, porque a gente precisa entender, porque a gente precisa colocar os hábitos, porque a gente precisa avaliar o tempo inteiro. Eu vou contar o que aconteceu com vocês agora. O Ângelo tá com 2 anos, fez 2 anos e 3 meses. E aí eu falei, bem, eu tenho que começar a desfraldar. Comecei a desfraldar antes que o neném nascesse. E ele estava indo bem no desfraude, a gente começou há uns 5 dias atrás. E aí, obviamente, eu fazendo as aulas e tudo, a minha funcionária que tá lá comigo, de vez em quando me ajuda e tem que colocar ele para fazer xixi. E ela falou para mim, doutora, ele só quer fazer xixi no box. Ele não tá querendo fazer xixi na privada. E aí eu falei para ela, Marcília, não pode. Ele precisa aprender a fazer na privada. E aí eu falei, eu coloco ele na privada, ligo um chuveirinho e ele faz ali. E aí ela falou, tudo bem. E aí ela começou a fazer isso. Em menos de um dia ele estava fazendo o xixi na privada. E aí hoje ela falou comigo, doutora, quase que eu coloco o hábito no Ângelo de fazer xixi no box. Eu falei, pois é, mas eu estava ali atenta e isso foi resolvido. Então isso poderia ter virado um problema. E não resolveu um problema, porque eu estava atenta. Então, apesar de estar estudando, fazendo não sei o que lá, a minha cabeça está nisso. E eu perguntei para ela, bem, como é que tem sido? Como é que foi? Ele fez o xixi? Ele não fez? Porque eu não podia estar presente. E ela foi uma pessoa que me ajudou naquilo. E aí eu vi, olha, isso é um erro, não dá para ser assim. Vamos ajustar, vamos reajustar o prumo. E a gente reajustou e a coisa deu certo. Né? Então, de fato, a gente precisa de tempo e se a gente não tem esse tempo, naquele momento, a gente precisa saber fazer as perguntas certas para receber as respostas certas, para a gente conseguir, de fato, ver o que está acontecendo, o que precisa ser ajustado, com carinho e atenção, respeitando a pessoa que está nos ajudando. Né? A educação exige carinho, o olhar dos nossos filhos, né? Saber compreender o que estão sentindo. Né? Hoje, quando eu vim para cá também, o meu mais velho falou, mãe, eu tô com tanta saudade da senhora, que a senhora tá aqui fazendo aula e tal. Amanhã a senhora vai poder estar mais com a gente? Eu falei, vou, com certeza, vou poder estar mais aqui e tudo. E aí ele começou a chorar, e aí eu parei, nossa, se eu deixasse levar por mim, eu ia estar fazendo as coisas e para imprimir coisa, para vir para cá e tal. E aí eu parei. E abracei ele e falei, tá tudo bem? Conta pra mim o que tá acontecendo. Tá acontecendo alguma coisa? Aconteceu alguma coisa com algum adulto? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, mãe, é só saudade mesmo e tal. E a gente ficou ali conversando um pouquinho. E aí eu conversei com ele de que amanhã a gente poderia ficar junto, né? Então a gente não pode... não, que bobagem, eu tô sempre aqui, puxa vida, imagina se eu trabalhasse fora, aí que você ia ver, né? Então a gente tem que compreender os nossos filhos, ter carinho, né? Querer o melhor para eles, ter paciência,
né? Ter paciência, porque às vezes a gente acha que é muito fácil para os nossos filhos resolverem um hábito, resolverem um problema, resolver alguma dificuldade que eles estão tendo, e a gente não olha para nós mesmos e vê o quão difícil é para nós colocar um hábito, o quão difícil é para nós mudar alguma coisa na gente, né? Então, de fato, volto a dizer, a história só acaba de se escrever no final. Então, a gente tem que ter muita paciência. Muita paciência, vai por um caminho, não dá certo, conversa com o marido. Isso já aconteceu lá em casa inúmeras vezes. De eu estar tentando ir por um caminho, quando eu vou conversar com o Ítalo sobre as coisas que estão acontecendo, ou ele intervém de alguma maneira em que o pai precisa intervir, que a gente vai falar sobre isso, ou então ele fala, bem, tenta voltar, vai por outro caminho, e aí eu reajusto as coisas e as coisas vão muito bem, né? Então, quanto é importante essa conversa, essa paciência, a gente não cristalizar as dificuldades dos nossos filhos na nossa cabeça. Eles esperam muito de nós, né? Então a gente precisa ter constância, um dia e outro, e a gente vai lá, e a gente vai com constância. Às vezes parece que não vai dar certo. Quantas vezes já aconteceu lá em casa, mãe, eu não gosto de uma comida, o Ângelo passou por isso, agora com 1 ano e meio, 2 anos, não estava querendo comer determinados legumes, e a gente foi constantemente ofereceu, e agora ele já está comendo. Um dos meus filhos não gostava de abóbora e fazia ânsia porque não queria comer e não sei o que. Olha, só pelo menos um pouquinho você vai comer. E aí ele foi indo, ele hoje come abóbora, né? Então a gente precisa disso, todos os dias um pouquinho, né? Compreensão, elogiar. Então muitas vezes a gente é capaz de só se fixar nas más ações dos nossos filhos, nas birras, nas coisas que não fizeram bem, nos seus aspectos negativos, e a gente esquece das coisas boas que eles fizeram, e a gente esquece de elogiá-los mais vezes.